E nós continuamos aqui na segunda edição do Congresso da ABERROF, a Academia Brasileira de Especialistas em Harmonização Orofacial. Tem muito bate-papo pela frente. Agora a gente tem uma entrevistada aqui, eu continuo com a minha parceira Lilian Poulter. A gente tem uma entrevistada aqui que é uma aluna da Unifaz, que veio apresentar um resultado aqui do TCC dela, né, professora? Isso, a gente, desde o congresso do ano passado, a gente adotou uma estratégia de trazer os alunos para apresentar os trabalhos de conclusão de curso deles aqui no congresso. Uma forma de um bate-papo, né, em forma de podcast, eu acho que fica mais leve e, ao mesmo tempo, eles acabam cumprindo uma obrigação que eles têm que cumprir. É aquela famosa banca, né, professora? Exatamente. Aquela banca que aterroriza. Só que a gente é bem boazinha, né? A professora é boazinha. E a gente está recebendo aqui a Eluna Teixeira Maciel, que é aluna da Unifaz, e veio apresentar o resultado do trabalho dela. Isso. Então, Eluna, vamos lá, vamos ver o que você fez de trabalho, o que você escolheu. Conta um pouquinho para nós, porque eu tô vendo que o teu tema, né, fio liso de polidioxonona como indutor de formação de colágeno. Isso. Então, explica um pouquinho para nós como é que você elaborou o teu trabalho. Certo. Primeiramente, bom dia, né, vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Vim hoje apresentar esse trabalho, essa monografia. E nesse trabalho fala a respeito aí de fio liso de polidioxanona, que a gente chama de fio de PDO, mais fácil para falar, né? Então, quando eu falo fio de PDO, já entende-se que é esse fio liso. Então, esse fio, ele foi descoberto em uma época muito antiga, onde os profissionais da saúde queriam um fio para fazer sutura. Uma sutura que não gerasse infecções e que ela fosse reabsorvível. Não precisasse, por exemplo, uma cirurgia interna, não precisasse abrir novamente o paciente para remover aquela sutura. Então, uma sutura que fosse absorvível, reabsorvível. Então, se descobriu aí em 1971, a Ética introduziu o primeiro fio sintético absorvível. E a partir daí fomos melhorando, né? E aí em 2006, o doutor Kinon Ranjin incorporou o uso do PDO na área estética, né? E ele é do Japão. Então, por isso que até a gente ouve falar muito, né, dos fios de PDO aí da Coreia, e ficou muito conhecido por conta dele. E a partir daí, esses fios, ele descobriu que em volta desse fio melhora a elasticidade da pele, a produção de colágeno, devolve estrutura para aquela pele. Ele começou a observar que ao colocar esse fio havia uma melhora aí também na estética do paciente. Então, ele começou a introduzir na face. Isso ainda para cirurgias. Nas cirurgias que ele percebeu. Então, depois ele começou a introduzir na face, né? Para melhoria de envelhecimento facial. Então, aí melhora o quê? Estimula a produção de colágeno. O nosso corpo tem 15 tipos de colágeno diferentes e o nosso organismo aí na face reproduz uns 3 tipos diferentes, né? Então, a partir daí, se insere esse fio de PDO, melhorando a firmeza da pele, estimulando a síntese de colágeno e elastina. Isso, após a introdução, demora uns 90 dias, que esse período de 90 dias é quando o fio vai começar a fazer essa reabsorção. Quando ele começa a reabsorção, a gente consegue observar no paciente o resultado, iniciando, né? Iniciando. Com 6 meses a 1 ano, vai ficando melhor ainda. Então, é um fio que ele é muito bem utilizado nessa área estética, que não tem, assim, grandes problemas, né? É seguro, eficaz para os pacientes. E nessa paciente, os materiais utilizados, eu fiz, o que foi feito nela? Foi um procedimento full face com esses fios, né? Eu fiz 36 vetores nas regiões onde eram mais importantes para a paciente, que a gente vê aqui essa pitose, né? Essa região marcadinha aqui do bigode, olheiras, essa região aqui nasomental também, que estava incomodando. As principais queixas da paciente eram essas. E aí a gente colocou também fios nessa região frontal, além de toda essa região aqui de malar, mandíbula e lábio mental também. E aqui é esse resultado após 90 dias a paciente. Então a gente tem um resultado já iniciando muito bem, né? Já não dá para ver muito mais aqui as olheiras profundas. Esse caimento, principalmente
nessa região de bigode também. Sulco nasolabial melhorou bastante. Sulco nasolabial. Contorno mandibular também tá mais contorno bonito. mandibular, né? Já tinha esse pré-diol aqui, esse diolzinho marcando bastante, que é uma das coisas que a gente observa, né, no derretimento facial, é principalmente isso. O sulco nasolabial, olheiras e esse diol que já fica marcando aí na região mandibular. Qual que é a idade dela, Elô? Ela tem 53 anos. 53 anos. E o que foi usado, né, nesse protocolo? A gente tem que ter uma técnica muito rigorosa para não gerar infecções. Então, é tudo estéril, é feita uma asepsia na pele da paciente com clorexidina. A gente faz um isolamento estéril também na paciente, né, onde fica só o rosto, para a gente poder fazer a inserção. E aí tem uma solução luminescente que se chama Clay, solução de Clay, que minimiza o desconforto. Então, a gente faz essa aplicação e durante o procedimento a paciente quase não sente nenhum incômodo. Então, é um procedimento bem tranquilo também para realizar, que a paciente não sinta tanto desconforto, né? A maioria dos pacientes perguntam em relação ao desconforto, né? Então, é um procedimento que não tem tantos desconfortos. E aí, também foi feito aí um acompanhamento dessa paciente, né? Então, o resultado final não, aqui nem é o final, são de 3 meses. E aí o resultado, como indutor de rejuvenescimento, ele melhora a flacidez cutânea, redensificação dérmica e redefinição dos contornos faciais. Essa paciente, eu fiz um relato dela que após 3 semanas observou-se um nódulozinho de migração de fio, que é uma coisa que pode acontecer, né? Todos os procedimentos estéticos estão sujeitos a acontecer alguns problemas. O importante é o profissional saber conduzir, né? Resolver. Então, essa paciente veio relatando que estava superficializado nessa região, e aí a gente conseguiu resolver tranquilamente, sem complicações, né? Tirei ali Qual foi a conduta que você adotou? Conduta foi a remoção ali só aquela pontinha de fio que estava incomodando a paciente, né? E não tivemos grandes problemas. E aí, após ser feitos os vetores, né, a gente foi feita a inserção, a precisão técnica também se mostram essenciais para obtenção de resultados satisfatórios e prevenção de intercorrência. Então, a gente concluiu aí que é uma alternativa eficaz, segura no rejuvenescimento facial. E aqui eu quis mostrar que toda pessoa tem uma diferença aí no envelhecimento, né? Essa primeira foto, esse paciente, ele perdeu muita gordura, tem uma certa flacidez, mas os ossos dele estão em tamanhos iguais. Porque quando nós envelhecemos, nós perdemos osso, gordura, ocorre a flacidez, né? São vários tipos de envelhecimentos, não é só a pele que perde ali o colágeno e fica flácida, né? Aqui é uma paciente que, digamos que está um envelhecimento mais normalizado, né? E aqui a gente vê mais perda aí de colágeno mesmo, flacidez. Ela tem uma certa estrutura ainda, né, de gordura, mas tem muita flacidez. E aqui eu mostro alguns tipos de fios, porque nessa paciente foi utilizado o fio de monofilamento. Ele é lisinho, é um fio liso. E existem outros fios que a gente chama de, por exemplo, unidireção. Ele tem umas espículas, né? Tem de bidireção, que as espículas são viradas uma para a outra, e de multidireções. Esse tipo de fio aqui, que eu gosto de trazer também, que é muito utilizado, para fazer tracionamentos, né? Tracionamentos, que esse fio também vai causar o mesmo efeito. Porém, ele faz um tracionamento imediato, que dura um certo período, mas ao mesmo tempo ele também faz a produção de colágeno dessa pele. A sua técnica utilizada foi a técnica com cânula? Com cânula, fio isso. liso? Cânula, fio liso. Tá. Não era fio agulhado já? Não. Foi com cânula. Ok. Eu realizei anestesia extraoral, com mepivacaína sem vaso primeiro, e depois eu coloquei a solução de Clay e foi usada a cânula com os fios. Tá. Né? Porque hoje nós temos outros tipos de fios, né? Que até eu utilizo mais. A gama de fios é muito grande. Essa técnica é interessante porque literalmente custo-benefício ela é muito boa para o paciente. Isso, né? Inclusive tem no trabalho isso. E tem um efeito muito bom. Isso, tem um efeito muito bom. E ela vai perceber por um bom tempo. Por um bom tempo. Vai. Tem o uma efeito durabilidade. fica Durabilidade, muito bacana.
Tem fios aí que falam que até 2 anos, né? Ainda consegue ver. E assim, o resultado não é só visual, sabe? O toque, a textura da pele fica melhor, pelo próprio estímulo de produção de colágeno, a espessura da pele fica mais grossa. Porque o que a gente percebe quando a pessoa precisa de colágeno? A pele vai ficando fininha, né? Então a gente consegue pinçá-la muito facilmente. Quando essa paciente já tem um colágeno aí mais alto, a gente não consegue pinçar facilmente, né? Fica bem grossa. Então é isso que o fio faz. E o fio é muito interessante porque ele pode ser utilizado em regiões que determinados outros materiais a gente não pode utilizar para tratar. Outras técnicas não podem chegar não ali. Podem chegar ali, exatamente. Então o fio, a região ao redor dos olhos é uma região muito difícil de ser tratada, né? Mas com fio de PDO a resposta é muito interessante. Por exemplo, o bioestimulador é bem conhecido hoje em dia, né? Todo mundo conhece o bioestimulador, está sendo muito procurado no consultório, inclusive. Mas o bioestimulador não pode ser aplicado em olheiras, ele não pode ser aplicado em região frontal, é perigoso aplicar ele, porque ele é um líquido. Porque existem algumas intercorrências que são indesejáveis e o fio de PDO pode ser utilizado. E o fio não tem tantas intercorrências. Ele chega onde o bioestimulador não pode chegar. Não pode chegar, exatamente. Muito bacana. Ela tem que ser acompanhada de quanto em quanto tempo depois do procedimento aí? Não, esse acompanhamento geralmente eu faço quando está iniciando. Então, 3 meses é o ideal, né? Porque aí a gente vai ver o efeito iniciando ali, ver se a paciente está satisfeita, né? Por exemplo, aqui que eu tive essa pequena intercorrência com ela, foi aí 3 semanas. Então, a gente vai acompanhando esse período, até 3 meses. Tem um acompanhamento, né? Manda mensagem para saber se está tudo bem. Se precisar de alguma coisa, ela volta ao consultório. E aí, temos uma conclusão, né? Que demonstrou realmente a eficácia, a paciente ficou satisfeita, melhorou a flacidez, aumento de espessura, como a gente já tinha falado, né? Esse aumento de espessura, a gente sente ali uma rigidez maior na pele, que é justamente esse efeito de lifting também, que a gente chama, né? Que devolve ali uma reestrutura para a pele, tira aquele aspecto de derretimento. Que é por causa, esse derretimento causado pela gravidade também, né? Alguns hábitos do paciente também ajudam. Por exemplo, ter uma alimentação equilibrada, beber bastante água, então tudo isso também vai... Isso que eu ia perguntar, tem a parte do paciente. Tem a parte do paciente. O pós-operatório mesmo tem umas regras que a paciente tem que seguir adequadamente, então todo esse resultado envolve algumas coisas, né? É o profissional, é o planejamento e o pós do paciente, o paciente seguir o que a gente pede, né? Evitar atividades físicas bruscas, assim, nas primeiras semanas, né? Então, tem algumas orientações para paciente. E pela tua experiência profissional com os fios, é um procedimento que você indica para fazer no consultório? Você Indico, gosta? eu sempre faço. Eu faço porque, como a gente falou, tem coisas que somente o fio. Somente o fio faz. Né? Eu não faço muito o full face, como eu fiz nela, né? É mais raro hoje de fazer. Porque hoje, às vezes eu indico mais bioestimulador realmente, mas tem regiões que é somente o fio. Somente fio. Então o fio, eu acho que ele veio para ficar mesmo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele vai mudando um pouquinho, muda o formato, às vezes criam-se alguns desenhos um pouquinho diferentes, com algumas indicações, mas ele está sempre aí. É isso. Bacana. Certo? Então é isso. Eluna, parabéns pelo teu trabalho. Parabéns, Eluna. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. A nota não sai ainda, né? Ainda não. Não, a nota vem depois. Parabéns, Eluna. Obrigada por ter participado aqui com a gente. Obrigada.